Graça e paz, igreja. Vamos louvar o nome do nosso Deus, esse Deus que é o nosso lugar seguro, o nosso abrigo, que nos protege. Cuida bem de mim. Oh, 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 guarda minha saída, guarda minha entrada. Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir. Com ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, ele não descansa, ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, ele não descansa, ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu. Vem o temporal, vem o dia mau, mas Deus me faz assim. Pé sobre a rocha, ele cuida bem de mim. Oh, 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 guarda minha saída, guarda minha entrada. Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir. Com ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, ele não descansa, ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, ele não descansa, ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu. Meu lugar seguro, minha proteção, todo poderoso, Deus da minha salvação. Oh, 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 oh. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, ele não descansa, ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, ele não descansa, ele é o guarda
Boa noite, querido. Graça e paz da parte de Cristo. Quero dizer que é uma alegria nós podemos estarmos juntos, mais um domingo para nós podermos louvar, exaltar e bendizer o nome do nosso Deus. Uma alegria, nós podemos cultuar a Deus juntos. Nós aqui da Igreja Evangélica de Viliara e você aí das acomodações da sua casa. Eu quero compartilhar com você uma palavra. Então, abra sua Bíblia comigo em Salmos de número 46. Salmos de número 46. Depois de iniciarmos o culto louvando a Deus com essa canção, creio que essa palavra falará aos nossos corações. Salmos de número 46, do verso 1 até o verso de número 11. E diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos, embora a terra trema, os montes se afundem no coração do mar, embora estremeçam as águas, os montes sejam sucumbidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalado. Deus vem em auxílio desde o romper da manhã. As nações se agitam, os reinos se abalam. Ele ergueu a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre de segurança. Venham, veja as obras do Senhor, seus feitos estrondeceram a terra. Ele dá fim à guerra até os confins da terra, quebra o arco, despedaça a lança, destrói o escudo com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quando nós falamos de refúgio, nós estamos falando de um lugar onde nós nos escondemos, buscamos segurança, proteção, fugimos das adversidades, ou quem sabe um lugar de paz. O salmista vai apresentar nesse salmo diversas situações, adversidades, só que mediante a isso ele diz: eu não temerei. No verso de número 2 ele diz: eu não temerei. Aí ele vai terminar dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então o Senhor, o Deus dos exércitos, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Nele nós encontramos acolhimento e proteção. Então eu quero dizer para você essa noite: aquieta o teu coração e simplesmente abra o seu coração para você poder junto conosco adorar, exaltar esse Deus que é digno de todo louvor e de toda adoração. Eu quero fazer uma oração junto com você, agradecendo a Deus pela oportunidade de, quanto igreja, estarmos reunidos mais uma vez para exaltar o nome dEle. Então, se você pode, feche os seus olhos. Nós queremos orar agradecendo a Deus por esse tempo que teremos de culto, porque nós temos certeza que Deus falará aos nossos corações essa noite, através da sua palavra, através das canções que serão entoadas no decorrer do nosso culto. Pai, nós queremos te agradecer por teu amor, por tua bondade, por tua infinita misericórdia, pelo privilégio, Senhor, de mais um domingo estarmos reunidos quanto igreja, para louvar e exaltar o teu santo nome. Seja favorável a nós, Pai, ministre aos nossos corações, muito mais do que aquilo que nós anseiamos ouvir, Senhor, da tua boca, aquilo que nós necessitamos, e o Senhor sabe das nossas necessidades. Então fala conosco essa noite, que esse tempo de comunhão seja abençoador, Pai, que a tua igreja seja alcançada pelo poder transformador da tua palavra. Se conosco essa noite, nos conduza em adoração, em louvor, Pai, é o que nós te pedimos e nós já te agradecemos em nome de Jesus, amém. Antes de nós iniciarmos esse período de louvor que nós teremos, eu queria simplesmente agradecer a Deus pela sua vida,
pela contribuição, pela generosidade que você tem dedicado à obra de Deus. Durante o culto você vai ter a oportunidade de fazer a sua contribuição. Está aparecendo aí na sua tela as contas da igreja. Tem aí o Mercado Pago, você pode fazer transferência. E então eu quero simplesmente agradecer a Deus pela sua vida, pela fidelidade. Então esse é o momento que nós temos a oportunidade de responder à fidelidade de Deus. O fato de nós contribuirmos na casa de Deus não necessariamente faz de nós pessoas fiéis. E Deus não nos abençoa porque somos fiéis, Deus nos abençoa porque Ele é fiel. Então quando nós contribuímos de forma generosa com os nossos dízimos e oferta, nós estamos respondendo à fidelidade dEle. É a nossa forma de dizer: Deus, muito obrigado, porque mais um mês, porque mais uma semana o Senhor tem abençoado a minha casa e não tem faltado na minha despensa. Então nós nos alegramos quanto igreja, porque você tem sido generoso e tem contribuído com essa casa, com a missão da igreja de Cristo na terra, que é amparar os necessitados. Então eu quero simplesmente agradecer a Deus pela sua vida. Enquanto nós estaremos nesse momento de louvor, você fique à vontade para fazer as suas contribuições através das contas que estão aí na sua tela. Deus abençoe a sua vida, um ótimo culto para nós. Abra o seu coração e viva tudo aquilo que Deus preparou para nós, para essa noite. Amém, glória a Deus. Que Jesus possa ser o centro da nossa vida. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há, o início e o fim, desde a eternidade tudo é sobre Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há, o início e o fim, desde a eternidade tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti.
Jesus é o centro de sua igreja. Jesus é o centro de sua igreja. Um dia Ele virá, como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser. Mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser. Mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser. Mostre quem tu és. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja plena e abundante no coração de todos vocês. Eu quero ler o texto da palavra de Deus, que está no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 4, os 7 primeiros versículos deste capítulo. E o tema da mensagem é: mais ou melhor do que alcançar a bênção é permanecer na bênção. Melhor do que alcançar a bênção é permanecer na bênção. Eu tenho dito algumas vezes que ser abençoado por Deus não é difícil, porque a bênção procede de um Deus cuja natureza é abençoadora. Deus, no seu infinito, imensurável amor, Ele tem prazer de abençoar, Ele tem prazer de socorrer o aflito, a orientar aquele que está desorientado, fortalecer o fraco, levantar o caído. Esta é a natureza de Deus. E muitas são as pessoas que têm sido ricamente abençoadas por Deus, têm alcançado a bênção. Mas também existe muitas e muitas pessoas que não têm permanecido nesta bênção. E eu quero então ler este texto que retrata a experiência de uma mulher que se viu em um momento dificílimo em sua vida, num momento desesperador, e esta mulher decide buscar a Deus. E nesta busca, ela foi muito abençoada. E o texto mostra que a bênção não foi apenas para um momento, para aquele momento de aflição, mas ela teve a oportunidade de desfrutar por muito tempo, ou por toda a sua vida, daquela bênção que fora derramada sobre sua vida e sobre sua casa. Então, nesta noite, eu quero me dirigir a você
que está buscando em Deus uma bênção específica, talvez para uma área específica da sua vida. E eu quero dizer para você, mais do que alcançar a bênção, o melhor é permanecer na bênção. Muitas pessoas têm alcançado a bênção de um casamento abençoado por Deus, mas no decorrer do tempo, as pessoas deixam de valorizar a bênção recebida de Deus e começam, às vezes, a ser negligentes com uma série de coisas. E aquele casamento abençoado, aquele casamento que de fato foi uma bênção de Deus para ela ou para ele, deixa de ser bênção. Quantas pessoas que para a sua vida profissional, elas buscaram a Deus e alcançaram uma bênção neste aspecto. Uma porta muito boa fora aberta, se abriu diante delas, mas com o passar do tempo, as pessoas podem deixar de valorizar aquela bênção. As coisas especiais, quando se tornam comuns para nós, a tendência é de deixarmos, de não dar valor, não damos o devido valor àquilo. Quantas pessoas que na vida espiritual buscam tanto viver experiências tão profundas com Deus, e Deus, na sua graça, no seu amor, se revela, se manifesta, acrescenta experiências neste sentido, mas as pessoas depois parece que vai acostumando com aquilo e deixam de viver ou permanecer naquela bênção um dia manifesta e derramada em suas vidas. Então, por essa razão é que eu dou este título, este tema a esta mensagem: melhor do que alcançar a bênção é permanecer na bênção. Melhor do que alcançar a bênção de um casamento feliz é permanecer com este casamento feliz. Melhor do que alcançar a bênção de uma oportunidade boa profissionalmente, o melhor é permanecer nesta bênção pela vida toda. E o texto em 2 Reis 7:1 nos diz assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar.
Queridos, este texto, esta história é muito interessante, pois conta então a experiência desta mulher viúva com seus 2 filhos e com o falecimento de seu marido, ficaram uma dívida quase que impagável. E ela então, diante desta situação, um dia se vê diante dos credores, e os credores então faz uma proposta: se não tem dinheiro para pagar-me, eu levarei os seus 2 filhos e eles serão escravos, e com isto a dívida fica paga, fica quitada. Diante disto, essa mulher entra em desespero, e em meio àquele desespero, ela se dispõe a buscar um milagre em Deus, através do profeta Eliseu. E bastante interessante que quando ela chega na casa do profeta, ou diante do profeta, ela então conta toda a sua história, conta todo o seu drama, e ela diz assim: o meu marido, que você bem conhece, o meu marido era temente a Deus, meu marido servia a Deus, e ele faleceu. E ficou uma dívida, e agora estou vivendo este problema, estou vivendo esta situação. E ela então abre o jogo para o profeta, abre a situação para o profeta Eliseu, ouve dele algumas orientações, e ela, por sua vez, segue as orientações recebidas, e ela pôde viver então uma experiência muito favorável, uma experiência muito agradável de ter aquele problema resolvido. E eu quero então com você olhar para alguns detalhes deste texto e tirarmos dele algumas lições sobre permanecer na bênção, sobre mais do que ser abençoado, é melhor permanecer na bênção. Esta mulher, a primeira detalhe que vemos é que em meio àquele problema, aquele desespero, ela buscou a Deus para receber aquela bênção que ela tanto precisava. Ela reconheceu a sua dificuldade, a gravidade da situação. Ela reconheceu a sua grande necessidade, e ela então recorreu ao profeta Eliseu, o homem por quem Deus falava, e muitas vezes o poder de Deus se manifestava através da vida de Eliseu, do ministério de Eliseu. E nesta hora eu me dirijo a você que, a exemplo desta mulher, também talvez esteja diante de uma situação complicada, diante de um problema que parece insolúvel. Eu certamente me dirijo a pessoas que estão vivendo talvez um dos piores momentos da sua vida, da sua história. E eu quero trazer para você então esta palavra e dizer, a exemplo dela, busquemos a Deus de todo o nosso coração, busquemos a Deus com todo o empenho, e certamente nós seremos abençoados. Então ela se viu diante do problema, e ela não se conformou com aquela situação, ela não se mostrou disposta a negociar os seus filhos com os credores. Ela decidiu buscar a Deus, e em Deus então ela tinha esperança que o seu problema fosse resolvido. A segunda coisa que nós tiramos de lição ao atentarmos para os detalhes deste texto, é que quando ela chegou diante do profeta e expôs o caso, o profeta fez algumas perguntas para ela: como posso ajudá-la? Mas de repente o profeta, ele prolongou a conversa, fazendo outra pergunta, dizendo: o que é que você tem na sua casa?
Esta mulher, ela não escondeu nada, ela foi transparente. Assim deve ser quando nós reconhecemos problemas em nossa vida que não conseguimos solucioná-los por nós mesmos, então nos dispomos a buscar a Deus. E quando nós buscamos a Deus, e muitas vezes através de alguém que tem recebido um ministério de Deus e tem condição de nos ajudar neste problema, às vezes o ministério desta pessoa é aconselhamento, o ministério dele é o pastoreio, pessoas que têm, às vezes, um ministério específico, e Deus pode usar este ministério que Ele tem dado às pessoas, para que nós sejamos orientados, direcionados. E esta mulher então buscou a Deus através do profeta Eliseu, que tinha dons, que tinha experiências tão profundas com Deus. E quando ela expôs o problema, e ele começa a fazer algumas perguntas para ela, esta mulher, ela foi transparente, ela nada escondeu. Quando ele pergunta, o que é que você tem em casa? A resposta dela foi, não tenho nada em casa, senão uma botija de azeite. Aqui, queridos, quantas e quantas vezes nós reconhecemos que precisamos de ajuda, reconhecemos quão grande é o problema que nós estamos lidando, e muitas vezes nos sentimos sozinhos. Certamente esta mulher assim se sentiu, pois o seu marido, aquele que tinha a responsabilidade, de suprir a casa, aquele que era o provedor, morreu. Certamente essa mulher se sente sozinha e diante de um grande problema, e ela então decide buscar ajuda, buscar a Deus. E quando ela assim fez, ela abriu o coração, não teve dificuldade de responder às perguntas que eram feitas. Muitas vezes queremos ajuda, nos vemos diante de problemas, nos dispomos a buscar, mas quando somos ajudados, nós queremos às vezes conduzir de que forma aquela ajuda deve acontecer. Mas esta mulher, ela, quando questionada sobre o que tinha em casa, ela abriu o jogo, ela disse, eu tenho uma botija, e nessa botija eu tenho um pouco de azeite. Talvez, em outras palavras, até onde ela entendia, o que ela tinha em casa não era suficiente para resolver o problema dela. E, às vezes, na nossa visão, é assim mesmo, parece que nós não percebemos que, às vezes, o que Deus quer usar para resolver problemas e dificuldades está tão perto de nós, porque estamos tão focados no nosso problema, na nossa dor, na nossa preocupação. Mas quando somos transparentes na busca, quando abrimos de fato o coração e não ignoramos nem ao mesmo os pequenos detalhes, queridos, este é o caminho certo para alcançar a bênção e permanecer na bênção. Então, ela foi transparente. Esta mulher, ela foi humilde em buscar ajuda. Quantos de nós que, às vezes por orgulho, por vergonha, passamos por situações dificílimas e achamos humilhante pedir ajuda de alguém. Mas esta mulher, ela estava aberta a ser ajudada. Ela foi humilde em buscar a ajuda do profeta Eliseu. Ela foi humilde quando o profeta Eliseu orientou ela a procurar os vizinhos.
Ela foi humilde em colocar os filhos ali naquela situação em que os filhos deviam também participar daquele momento, e ela também contou com a ajuda dos filhos. Muitas vezes nós reconhecemos que precisamos, que estamos em situações difíceis, reconhecemos a necessidade de que precisamos buscar a Deus, entendemos, olha, preciso ser transparente e falar tudo o que está acontecendo em minha vida. Mas mesmo assim, é um desafio para muitos de nós vencermos o orgulho e entendermos que Deus, para agir na nossa questão, no nosso problema, Ele deseja envolver mais pessoas. Ele usa pessoas, Ele usa homens, Ele usa mulheres, Ele usa pessoas, às vezes, que nós nem imaginamos, para que o poder dele seja manifesto em nossa vida, e aquele problema que tem sido a razão do nosso desespero, do nosso medo, da nossa angústia, seja resolvido. E nós precisamos, então, estar abertos a isto. E se nós não vencermos o orgulho e esta vergonha de permitir ou consentir que Deus use pessoas naquilo que nós estamos vivendo, nós teremos muita dificuldade de alcançar a bênção e mais dificuldade ainda de permanecer nela. Então, este exemplo bíblico, este exemplo desta mulher que se viu em uma situação desesperadora, em uma situação complicadíssima, ela deu o primeiro passo, ela buscou a Deus através do profeta Eliseu. Ela deu o segundo passo, abrindo o coração e relatando tudo, e quando perguntada sobre algo específico, ela também não fez questão de esconder, não maquiou nada, ela foi muito transparente. E quando na orientação ela percebeu que ela precisava acionar pessoas à sua volta, ou mais pessoas à sua volta deveria participar daquele processo para alcançar a bênção, esta mulher não foi orgulhosa, esta mulher, ela não ofereceu resistência. E então eu quero dizer para você, se nós queremos alcançar a bênção e permanecer na bênção, nós precisamos ter um coração parecido com esta mulher viúva com os 2 filhos, vivendo o problema de uma dívida quase que impagável. Esta mulher, ela deu passos de fé. Esta mulher mostrou-se com fé na orientação que ela recebeu de Deus através do profeta Eliseu. Esta mulher não questionou em nenhum momento, talvez dizendo, mas é absurda essa orientação. Ela talvez assim pudesse dizer, mas como? Eu acabei de dizer que eu só tenho em casa aí um pouquinho de azeite numa botija, e a orientação que me é passada é que eu acione os meus vizinhos para que eles me emprestem muitas vasilhas, para que eu possa enchendo essas vasilhas com um pouco de azeite que eu tenho em casa. Ela poderia dizer, mas isto é absurdo, isto não tem cabimento. Mas tudo que o texto mostra é que esta mulher agiu conforme a instrução que ela recebeu. Ela fez
tudo o que o profeta de Deus a orientou. Queridos, fé é exatamente isto. Fé, quando temos fé, quando agimos por fé, nós não ficamos à procura de motivos para não agirmos ou razões para não seguirmos a orientação. Quando agimos por fé, recebemos a orientação e cremos que se dará conforme Deus falou, conforme Deus orientou. Por mais absurda que pareça o conselho, a direção, por mais absurda que pareça aquela instrução, mas se eu creio que o meu primeiro passo foi buscar a Deus para a solução deste problema, se eu entendo que eu abri o meu coração e nada ocultei, fui inteiramente transparente, se eu conseguir dar o terceiro passo e romper com orgulho e vergonha, permitindo que Deus use quem Ele quer usar para ser bênção na minha vida, eu preciso então dar passos de fé, sem oferecer nenhuma resistência à orientação, ao conselho de Deus, e dar os passos exatamente como eu estou sendo orientado pela palavra de Deus, pelo conselho de Deus. Desta forma, queridos, alcançamos a bênção que precisamos, alcançamos a bênção que tanto nós aí estamos buscando. Sem este elemento chamado fé, na nossa busca, teremos muita dificuldade de alcançar. Então, esta mulher, ela agiu por fé. E quando agiu por fé, ela viu o resultado. Porque a fé, queridos, é um elemento abençoador. A fé, através da fé, nós alcançamos a bênção que Deus tem para nós. E muitas pessoas então chegam a este nível. Elas dão os passos certinhos até alcançar a bênção. Parece que as pessoas assim estão dispostas a dar os passos até alcançar a bênção, que parece ser o alvo, parece ser o objetivo maior. Mas esta mulher, e o texto diz que ela fez conforme a orientação de Deus, através do profeta Eliseu, as vasilhas foram emprestadas, os filhos envolvidos naquele processo, porta fechada, ali dentro de casa, Deus manifestando o poder, e de repente ela se viu com todas as vasilhas que estavam ali disponíveis, ela se viu com todas aquelas vasilhas cheias de azeite, não eram mais um pouquinho. Estou usando álcool em gel aqui como exemplo, não era mais um pouquinho de azeite naquela botija, agora havia uma fartura, agora havia muitas botijas cheias com azeite. Agora podemos dizer que esta mulher já havia alcançado a bênção, esta mulher agora já não estava mais com um problema que a fez buscar a Deus, a fez tomar a decisão de falar com o profeta Eliseu. O problema estava resolvido, alcançou a bênção. E agora, muitos, quando chegam neste estágio, quando chegam neste nível, se enche de si. As pessoas agora se veem como, agora daqui para frente eu consigo administrar, daqui para frente eu já sei o que fazer, daqui para frente eu já sei quais os rumos, quais direções eu ir. E muitas pessoas neste ponto, elas têm às vezes
cavado a sua derrota, elas têm desperdiçado as suas boas oportunidades. E eu me dirijo a você que está aí do outro lado participando deste culto. Eu quero dizer para você, quando você se dispõe a buscar a Deus inteiramente, quando você se dispõe a ter o teu coração aberto para Deus, se mostrando transparente, falando com muita sinceridade das suas questões, da sua realidade, quando você consegue vencer o orgulho e permitir Deus usar quem Ele quer usar na sua vida, eu quero dizer para você, certamente você alcançará a bênção, certamente a bênção será estabelecida na tua vida, mas hoje eu quero dizer para você que melhor do que ser abençoado, mais do que ser abençoado, nós precisamos almejar, nós precisamos buscar o permanecer na bênção. Esta bênção que eu alcanço, ela precisa ser permanente na minha vida, ela precisa ser algo permanente na minha história, porque esta é a vontade de Deus. Mais do que alcançar a bênção de um casamento, mais do que alcançar a bênção de um bom trabalho, é você permanecer nesta bênção que você buscou e alcançou. E o texto continua, e esta mulher, depois de ter sido abençoada, ela não quis administrar da bênção por ela mesma, ela continuou dependente de uma orientação e da direção de Deus. Por isso ela voltou ao profeta, por isso depois de ter alcançado a bênção, ela voltou ao profeta para contar o que tinha acontecido. Depois dela ter visto as botijas cheias, depois dela ter feito todos os passos, ter dado todos os passos que ela foi orientada a dar, quando ela se vê na bênção, ela não perde aquele senso de dependência de Deus, ela não se enche de si achando, bom, agora eu tenho o recurso e eu sei o que fazer. Agora eu tenho aqui muito azeite, eu já sei como resolver, vou oferecer esse azeite para os credores, eu vou negociar o azeite, ela certamente não era uma pessoa boba, não era uma pessoa, ela só não quis agir sem antes ter a direção, a aprovação de Deus através do profeta. E esta mulher então se mostrou uma vez mais interessada na direção de Deus para os seus próximos passos, para as suas próximas decisões. E ela, uma vez mais, foi orientada. Por mais que ela fosse orientada com uma orientação que parecia óbvia, mas ela estava com a certeza, ela estava dando um passo que ela tinha certeza que era a vontade de Deus para a vida dela. E o conselho para nós que tiramos deste texto é, assim como nós buscamos a Deus quando nos vemos em um problema crítico e difícil, assim como nós buscamos a Deus para alcançar a bênção, busquemos em Deus para administrar a bênção que Ele tem confiado nas nossas mãos. Continue buscando a Deus para que Ele te ajude a administrar a bênção do casamento feliz. Continue buscando a Deus para que você continue administrando e cuidando da bênção na sua vida profissional. Continue buscando a Deus para que te oriente aí
como lidar com esta bênção na sua vida sentimental, nos seus relacionamentos, no seu ministério, em todas as áreas da sua vida. E quando esta mulher, então, pôde buscar, depois de ter alcançado a bênção, de ter se submetido, ela foi orientada a vender o azeite. E parte do dinheiro arrecadado, ela devia pagar a dívida. Ela devia se livrar daqueles credores. Ela devia vencer, superar aquele problema que antes era a razão do seu desespero e da sua angústia. E depois de ter sanado a dívida, ela devia poupar, devia guardar o que sobrou da venda e viver com os filhos, com aquela renda, com aquela sobra. E aí o texto termina com esta palavra: e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Isto é um exemplo de uma bênção permanente. Alguém que alcançou a bênção e teve oportunidade de permanecer na bênção. Isso tudo porque ela soube, desde o começo, em meio ao desespero, ela soube dar passos. E os seus passos não foram até alcançar a bênção, mas a sua busca de Deus, a sua dependência de Deus, a sua fé em Deus, ela perdurou mesmo depois da bênção ter chegado. Quero dizer para você que, como pastor e acompanhando muitas pessoas, eu percebo que esta não tem sido a realidade de muitas pessoas. Eu percebo, a experiência pastoral tem permitido eu perceber que muitas pessoas vivendo uma situação complicada, elas se dispõem a buscar a Deus, a orar intensamente, elas se dispõem a buscar conselhos, a buscar ajuda, mas quando elas se veem sem aquele problema, é muito comum, é muito normal essas pessoas baixarem guarda e ficarem relaxadas, como quem, agora eu não preciso buscar, agora eu não preciso ouvir a Deus, agora eu não preciso de conselho, agora eu não preciso de ajuda. Mas eu quero dizer para você, termino esta mensagem dizendo para você, mais do que alcançar a bênção, melhor do que alcançar a bênção, é permanecer na bênção. Melhor do que alcançar a bênção é permanecer na bênção. E só podemos permanecer na bênção se nós permanecermos em Cristo, se permanecermos na palavra, submissos à orientação de Deus, se nós realmente tivermos sempre o cuidado de fazermos as coisas segundo o que Ele orienta para nós. E este é o caminho certo, é o caminho que te leva a mais do que alcançar a bênção, a viver na bênção, a bênção ser permanente na sua vida. Isto é o que eu desejo para você de todo o meu coração. Isso é o que eu desejo para nossa igreja, isso é o que eu desejo para minha casa. E eu convido você a orar comigo agora, depois de refletirmos neste texto e extrairmos estas lições de aprendizado e que valem realmente serem aplicados na nossa vida. Eu convido você a orar comigo e colocar diante do Senhor aí a situação em que você está vivendo e tem trazido tanto peso, tanta angústia, tem trazido tantos questionamentos a você. Eu quero
convidá-lo a trilharmos este caminho. Vamos buscar a Deus, porque Ele é o abençoador. Vamos ter o coração aberto, transparente. Vamos ser sinceros para com Ele. Vamos ser humildes a ponto de entendermos que Deus pode usar pessoas à nossa volta como canal e como instrumentos dele na nossa vida. Vamos permitir isto, vamos consentir isto, e só vamos consentir e permitir se nós vencermos o orgulho que às vezes nos impede de buscarmos ajuda, de contarmos com a ajuda de pessoas. E depois de fazermos isto, certamente nós vamos ver a bênção sendo estabelecida nesta área e nesta situação. Mas depois de alcançarmos a bênção, mantenhamos firmes no Senhor, porque Ele tem mais orientações sobre como administrarmos, como cuidarmos da bênção que dele temos recebido. Eu convido você a orar comigo no nome de Jesus. Querido Deus, muito obrigado por este dia. Muito obrigado porque no primeiro culto, no culto da manhã, nós fomos tão abençoados, ó Deus, com a palavra trazida. E, ó Deus, agora uma vez mais, olhamos para a Tua palavra e dela extraímos lições tão importantes. Nós sabemos que mais do que nos abençoar, o Senhor deseja que nós permanecemos na bênção. Sabemos que mais do que nos abençoar com uma bênção, o Teu querer é que a bênção seja permanente em nossas vidas. Então nos ajude, ó Deus, a aplicarmos em nossa vida exemplos como desta mulher. E eu sei que este registro foi preservado para que ele possa realmente ser encorajador para nós, desafiador para a nossa vida, para a nossa fé. Eu quero Te agradecer, ó Deus, porque o Senhor sempre está conosco, pronto e disposto a nos abençoar. Ajuda-nos a administrarmos as bênçãos que o Senhor coloca nas nossas mãos, de tal forma que elas sejam permanentes em nossas vidas. Eu oro assim, ó Deus, por este meu irmão, por esta minha irmã, por esta família que está participando do culto online, e oramos juntos no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente e que você tenha uma semana muito abençoada na companhia do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Amém.